O problema em questão é um problema sobre hidrostática. Ele é a questão número 9 da nossa lista de exercícios. Vamos realizar então a leitura do problema. Uma barragem de terra em enrocamento é projetada para uma lâmina d'água máxima de 9 metros. Considerando a seção transversal mostrada na figura a seguir, pode-se determinar: item A, o esforço exercido pela água armazenada por unidade de largura da barragem. Item B, a localização do centro de pressões. Podemos aqui observar a barragem e principalmente que ela apresenta um ângulo de 50 graus com a vertical. No item A, iremos calcular o empuxo. O empuxo é dado pelo peso específico da água, vezes a altura média da lâmina d'água, multiplicado pela área. O peso específico da água, 9.800 newtons por metro cúbico. A altura média vai ser a profundidade que nós conhecemos, 9 metros, profundidade total, dividido por 2, ou seja, profundidade média. E a nossa área vai ser uma unidade de barragem, ou seja, 1 metro, multiplicado pela altura. A nossa altura nesse caso será diferente dos 9 metros. Podemos observar no desenho que temos a altura em vermelho, ou seja, temos que calcular o seu valor. Podemos observar agora que nós temos uma formação de um triângulo retângulo, onde entre A e B temos o que nós nomeamos como y'. O y' então é uma relação de um triângulo retângulo com a altura e o ângulo de inclinação. Para calcular o valor do y', nós temos que observar o quê? Nós conhecemos o cateto adjacente, a altura da lâmina d'água, 9 metros, e nós queremos conhecer a hipotenusa, y'. Então, nós utilizamos a regra do cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Nosso ângulo é de 50 graus, ou seja, cosseno de 50 graus vai ser igual a 9, dividido pelo y'. Isolamos o y' e obtemos seu valor numérico. 9 dividido por cosseno de 50 graus, igual a 14. Podemos então calcular o nosso empuxo. Peso específico da água, altura média, multiplicado pela área. 9.800 multiplicado por 4,5 vezes 1 vezes 14, que vai dar um valor numérico de 617.400 newtons. Item B, cálculo do centro de pressões. O centro de pressões é dado pela profundidade, y', ou seja, a profundidade média, mais o momento de inércia dividido pela área vezes o y barra. Nosso y barra, profundidade média. Lembramos que existe uma relação. O h médio, ou seja, a altura média, é igual à profundidade média vezes o seno do ângulo de inclinação. Nós podemos observar aqui, junto ao ponto B, que nós temos um ângulo de 40 graus. Esse ângulo é diferente do ângulo de 50 graus. Lembrando que os triângulos têm 180 graus de inclinação. Como nós temos o ângulo reto de 90, sobram 40 graus. Bom, entre A e B, temos o nosso valor médio. Contudo, para fazer o cálculo do nosso y médio, nós precisamos utilizar a regra do seno, porque nesse momento nós estamos visualizando o ângulo de 40 graus. Então, iremos calcular esse valor do nosso y médio. O nosso y médio, então, vai ser o nosso valor de h médio, 4,5 metros, dividido pelo seno do ângulo em relação à linha d'água. É importante a gente observar que na definição do cálculo do h médio, nós temos que sempre considerar o ângulo em relação à linha d'água. Ok? Então, 4,5 dividido pelo seno de 40 graus vai dar 7 metros. Temos que também calcular o nosso momento de inércia. Para figuras com formato retangular, nós temos aqui a fórmula. O nosso I0 vai ser B, que é a nossa largura, vezes D ao cubo, dividido por 12. Lembrando que D é a altura. Então, I0 vai ser a largura, vezes a altura ao cubo, dividido por 12. Ou seja, 1 vezes 14 ao cubo, dividido por 12,
que vai dar o valor numérico de 288,67. Simplesmente, então, pegamos novamente a equação do centro de pressões e colocamos os valores conhecidos. Y médio, 7, mais 288 dividido por 67, dividido pela área, 14 vezes 1, multiplicado por 7. Isso vai dar um valor numérico de 9,33 metros, que vai ser o valor da nossa posição do centro de pressões.